Dr. Joseph Murphy. A magia do poder extrasensorial. Parte 2. Os poderes psíquicos que existem dentro de você. Todo mundo possui poderes psíquicos. Isto é, tem consciência de acontecimentos e experiências que transcendem os 5 sentidos. Quando eu escrevia esse capítulo, recebi carta de uma irmã minha, que pertence à Ordem das Freiras Professoras da Inglaterra. Na carta, ela me declarava que tinha visto claramente um grupo de pessoas em minha casa, silenciosas, rezando. Na noite de Natal, olhou o relógio no sonho e marcava 12 horas. E acima do relógio, havia um letreiro que dizia Beverly Hills. Durante os últimos 20 anos, eu tenho tido comigo um grupo de amigos celebrando o milenário Natal místico. E exatamente à meia-noite, entramos num longo silêncio, meditando sobre certas verdades eternas. Minha irmã estava dormindo na Inglaterra, mas presenciou todo o drama e ouviu as minhas instruções ao grupo antes do silêncio. Só existe uma mente, de modo que antes de dormir, pensando em mim e na diferença de horário, ela simplesmente se sintonizou com a nossa reunião e viu e ouviu o drama religioso. Estes poderes existem em todas as pessoas, mas muitas vezes são desprezados, escarnecidos e ridicularizados. Lembre-se de uma verdade simples. Nós desenvolvemos automaticamente os nossos poderes psíquicos, à medida que crescemos espiritualmente pela prece, o estudo, a meditação e a visão mística. Cuide para que quaisquer poderes psíquicos que você tenha sejam usados para abençoar, ajudar, curar e inspirar a humanidade. Nunca use esses poderes para se aproveitar de qualquer pessoa, ou para interferir de qualquer modo que seja, no direito à vida, à liberdade e à busca de felicidade de uma pessoa. O mau uso dos poderes da sua mente causaria uma desastrosa reação em você, pela simples razão de que você é o único pensador no seu universo, e o seu pensamento, criador que é, trará para a sua própria vida o que você afirma ou acredita sobre a outra pessoa. Como inverter o quadro negativo? Eu tinha entrevistado uma senhora jovem que estava emocionalmente perturbada por causa do seu divórcio iminente. Durante o período de meditação que se seguiu ao fim da consulta, entrei num estado de espírito muito passivo, psíquico e receptivo, no qual uma cena se abriu subitamente diante de mim. E vi aquela moça e uma companheira viajando num automóvel. O carro chocou-se com um caminhão, num cruzamento, e ficou destruído. E ela e a companheira morreram. Inverti o quadro na minha mente. Compreendendo a presença de Deus na jovem, através dela e em volta dela, sabendo e sentindo que ela era guiada divinamente e vigiada pelo amor divino em todos os momentos, perguntei-lhe: a senhora tenciona ir de carro para casa no Natal? Algo me diz que não vá, respondeu ela, mas a minha amiga insiste em que a acompanhe. Ela me deixará em casa e prosseguirá mais alguns quilômetros até o seu destino. Sugeri-lhe que em hipótese alguma fizesse a viagem de carro e que obedecesse à orientação íntima, que sempre procurava protegê-la. Em resultado disso, a moça cancelou a viagem com a amiga e foi para a casa de avião. A amiga viajou só, chocou-se com um caminhão, num cruzamento, e ficou mortalmente ferida. Quando lhe aparecer um quadro de natureza psíquica, inverta-o elevando-se bastante alto, na consciência. Se possível, também avise a pessoa, observando-lhe que é escutado que todos veem a orientação. Pesquisa psíquica. O professor J. B. Ryan, da Duke University, a Sociedade de Pesquisa de Grã-Bretanha e muitos outros laboratórios acadêmicos em todo o mundo reuniram um vasto acervo de dados comprovados sobre milhares de casos relacionados com poderes psíquicos, como clarividência, por meio da qual a pessoa percebe coisas e situações a longa distância, precognição, a capacidade de ver na nossa mente acontecimentos futuros como se estivessem acontecendo agora, telepatia, pela qual a gente se comunica mentalmente com outras pessoas, anulando tempo e espaço,
e retrocognição, a capacidade que têm muitas pessoas de ver acontecimentos no passado. Todos esses poderes psíquicos estão latentes dentro de todos nós. Ela lia a nota necrológica antes da ocorrência da morte. Durante uma recente viagem a Kona, na costa ocidental da grande ilha do Havaí, conversei com a garçonete que me disse que de tempos em tempos informava a família de que tinha lido no jornal a notícia de morte de certos parentes muito velhos. Em todos os casos, uma pesquisa minuciosa nos jornais revelava a inexistência dessas notícias. Geralmente as notícias a que ela se referia apareciam nos jornais uma semana ou 10 dias depois. Chama-se a isto precognição. Quando essa jovem era muito menina, sua mãe havaiana tinha lhe dito que ela ia ser capaz de ver acontecimentos futuros. Sua mãe também tinha essa faculdade. Isso certamente deixou uma marca indelével na mente da menina, que reagiu de acordo. Estando em comunicação telepática com seus parentes, ela captava como uma estação receptora o pensamento iminente dos seus parentes, conhecido pela mente subconsciente de cada um deles. A percepção extrasensorial salvou a vida de seu pai. Um dia, há cerca de 6 meses, um ouvinte do rádio me escreveu, dizendo que estava dirigindo seu carro na estrada de São Francisco, quando subitamente a voz do seu pai soou nos seus ouvidos, dizendo: "Filho, ore por mim. Tive um forte ataque do coração." O meu ouvinte saiu da estrada e, mais longe que pôde, parou o carro e orou pelo pai, afirmando: "A paz de Deus rege o coração do meu pai. Deus o está curando agora, e Deus vela por ele." Disse o meu ouvinte que rezou assim silenciosamente, durante cerca de meia hora, e que de repente experimentou uma grande sensação de paz. Na cidade seguinte, telefonou para a casa do pai, e a mãe lhe disse que ele tinha sido levado para o hospital por causa de um ataque cardíaco. Um ataque que sofrera quando dirigia o carro, a caminho do trabalho. Por sorte, tinha conseguido parar, embora no meio da estrada. E aconteceu que o homem que ia no carro de trás era médico. Ele saiu do seu carro, deu-lhe uma injeção de emergência e o levou para um hospital próximo. A mãe informou que a crise havia passado e que o marido lhe dissera: "Eu mandei aviso para o meu filho e sei que as orações dele me salvaram." Isso é clara e audiência, por meio da qual a gente ouve claramente a voz interior da intuição, ou a voz de um ente querido, que pode encontrar-se até a milhares de quilômetros de distância, pois o tempo e o espaço se apagam quando usamos as faculdades superiores da nossa mente. O pai tinha tido um intenso desejo de se comunicar com o filho, que é profundamente espiritual, e o seu subconsciente transmitiu a mensagem na forma da sua voz, ao ouvido do filho, que se encontrava a quase 1000 quilômetros de distância. A hora do ataque e a hora em que o filho ouviu a voz coincidiam exatamente. A rápida ação do filho salvou indubitavelmente a vida do pai. Esses poderes existem dentro de você e podem estender-se ao mundo inteiro, sem obstrução de tempo e espaço. Você pode enviar mensagens telepáticas a um conferencista. Quando estou falando sobre um determinado assunto nas manhãs de domingo, há homens e mulheres presentes que desejam obter respostas sobre questões ou problemas específicos. Frequentemente me enviam mensagens à plataforma, e eu me surpreendo desviando-me do meu tema regular para lhes responder. Mas sempre volto ao tópico principal. Depois da palestra matinal, muitos deles me procuram e dizem palavras mais ou menos assim: "Eu esperava que o senhor respondesse a pergunta que me preocupava." E o senhor respondeu. O que eles fazem é projetar esse pensamento para mim na plataforma. E eu respondo. Chama-se a isso telepatia. Ela disse: "Estou deixando esse mundo." Recentemente, uma mulher de 92 anos de idade me telefonou e me pediu que a visitasse numa casa de retiro. À minha chegada, ela me informou que ia entrar na próxima dimensão, dentro de uma semana, e me deu a hora e o dia. E aconteceu como ela predisse.
A senhora sabia intuitivamente o momento da sua transição e me disse que tinha sido visitada por entes queridos da dimensão seguinte, que a avisaram de que estariam à sua espera. A próxima dimensão da vida interpenetra esse plano, e os nossos entes queridos estão continuamente em volta de nós, separados apenas pela frequência. Essa mulher estava, como disse, rodeada por uma nuvem de testemunhas, e olhava a sua transição como uma passagem, por outra porta, para a casa de muitas moradas do nosso Pai. Suas palavras de despedida, para mim, foram: parto com alegria. Os meus 3 filhos estarão à minha espera. Além. A Sociedade Americana de Matemática, esta ilustre organização científica, depois de verificar exaustivamente as milhares de experiências do Dr. Ryan, da Duke University, em telepatia, clarividência e precognição, declarou válidas suas descobertas. Essas faculdades extraordinárias do espírito são hoje mencionadas como parapsicologia. Ela ouviu a voz do alto e encontrou o testamento. No ano passado fui visitado por uma viúva, que me disse que pouco antes de morrer, seu marido lhe dissera que tinha feito um novo testamento, deixando todos os seus bens para ela. O advogado do morto não sabia de um novo testamento. O testamento que ele tinha era de 10 anos antes. Sugeri-lhe que orasse do seguinte modo: a inteligência infinita sabe onde está o testamento e me revela. 3 ou 4 dias depois, a ter começado a orar, ela ouviu distintamente a voz do marido na cozinha, onde estava passando a ferro. Veja no capítulo 45 de Isaías. Ela assim fez. E encontrou já o Novo Testamento, atestado por 2 testemunhas, tudo redigido, na fraseologia judicial, datado e assinado. Intuitivamente, ela sabia que seu marido ainda estava vivo, e muito interessado no seu bem-estar. Sente a presença dele na casa com muita frequência. Sua mente subconsciente respondeu à oração e falou na voz do marido, e que ela imediatamente obedeceu. Na dimensão seguinte, a conversação é apenas pelo pensamento, mas a mente subconsciente fez o pensamento ou o desejo do marido chegar até ela na forma de sua voz. A mulher experimentou a alegria de ver a sua oração atendida. Se foi a sua própria mente subconsciente dramatizando a voz do marido, ou o pensamento do marido, tornado audível pelo subconsciente, não faz qualquer diferença, pois existe um único espírito comum a todos os homens, e nós estamos imersos nesse único espírito. Falar com os chamados mortos é uma experiência comum. Visitei um hospital desta cidade, recentemente, para ver um homem que, como ele disse, estava prestes a fazer a sua transição. Os médicos davam-lhe apenas algumas horas de vida. Oramos juntos. E ele exclamou: Jimmy, Mary Jean estão aqui. Conversou com eles. Eram 3 crianças que haviam passado para a próxima dimensão. Depois ele me disse: Tadeus está aqui. Eu não sabia que ele tinha falecido. Sua mulher encontrava-se presente e me disse que provavelmente ele estava delirando. O homem não estava delirando. Estava em seu juízo perfeito e conversou comigo com muito vigor. Uma semana depois, a mulher soube que seu filho Tadeus tinha morrido na Austrália. Aquele homem viu todos os membros da sua família que tinham falecido. Seus entes queridos estavam em volta dele, o confortando, indiferentes ao conceito de tempo e espaço. Quando as escamas da superstição e da lavagem cerebral teológica de milhares de anos caírem dos nossos olhos, veremos e ouviremos os nossos entes queridos, que estão em volta de nós, como as ondas de rádio que fazem sinfonias visuais, e vozes que permeiam as nossas casas por dentro e por fora. Um oficial do exército ouve a voz do irmão: Você será salvo. Há alguns meses falei em um banquete de um clube, e um oficial do exército estava sentado ao meu lado.
Acabava de regressar do Vietnã. Disse-me que ele e seu irmão tinham sido feridos durante uma patrulha, mas que seu irmão morrera antes da chegada do socorro. Então uma coisa estranha aconteceu. Seu irmão lhe apareceu e disse: "O pessoal do serviço médico não está longe. Eu lhes direi que você está aqui e será salvo." Dentro de meia hora, chegaram 2 membros do serviço médico e lhe ministraram os primeiros socorros. Lhe disseram: "Um oficial surgiu, não sabemos de onde, e nos indicou exatamente onde você estava." Lhe descreveram o oficial, e a descrição condizia exatamente com a do seu irmão falecido. Algum tempo depois, um helicóptero o levou para um hospital do Exército, onde se restabeleceu rapidamente. Não há nada de estranho nisso, se pensarmos bem sobre o assunto. Nós somos seres mentais e espirituais. Quando deixamos o corpo, imediatamente vestimos outro corpo quadridimensional. Podemos ver e ser vistos, compreender e ser compreendidos, e temos uma memória perfeita. Em outras palavras, a nossa personalidade nunca morre. Aquele irmão tinha um intenso desejo de salvar a vida do seu irmão. Sua mente subconsciente sabia onde estava a equipe do serviço médico e imediatamente o projetou para lá, lhe permitindo ser visto por eles. Além disso, seu subconsciente lhe deu o poder de falar e transmitir ordens. Hoje é bem sabido em laboratórios científicos e acadêmicos que uma pessoa pode pensar, sentir, ver, ouvir e viajar independentemente do seu corpo físico. Em outras palavras, todas as faculdades dos nossos sentidos podem ser reproduzidas na mente apenas. A inteligência infinita não comete erros e visa, por conseguinte, a que usemos todas essas faculdades independentemente do nosso corpo e meio físicos. O corpo sutil, algumas vezes chamado corpo quadridimensional, pode aparecer e desaparecer à vontade, entrar por portas fechadas, transmitir mensagens, mover objetos ponderáveis. Lembre-se de que você terá corpos em número infinito. Esses corpos são rarefeitos e atenuados, vibrando numa frequência molecular mais alta. Há em você aquele que nunca nasceu, que nunca morrerá. A água não molha, o fogo não queima, o vento não leva. É o seu eu espiritual. Você vai de mansão em mansão, pois não há fim para o esplendor que é o homem. Pontos que convém recordar. Primeiro, todo mundo possui poderes psíquicos e aptidões que transcendem o conhecimento tornado possível pelos 5 sentidos. Há ocasiões em que o telefone toca e nós sabemos quem está chamando. Chama-se a isso telepatia. Nós captamos o pensamento da pessoa que nos está telefonando. 2. Ao desenvolver os seus poderes psíquicos, você deve ter o cuidado de usar a sua habilidade psíquica para abençoar, curar e inspirar os outros. Nunca deve usar o seu conhecimento ou poder psíquico para impor a sua vontade a qualquer outra pessoa ou para se aproveitar de qualquer outra pessoa. Isso será perigoso para você mesmo. 3. Quando você vir um padrão negativo para um ente querido, um amigo ou um cliente, você pode inverter a situação, compreendendo a presença de Deus na mente e no coração da outra pessoa. Significa isso entrar numa vívida percepção da presença do amor e da harmonia divinos, e da lei e ordem divinas, onde a pessoa está. Saiba que a orientação de Deus prevalece. Então você inverterá o padrão negativo do subconsciente da outra pessoa. 4. Se enquanto houve uma conferência sobre leis mentais e espirituais, você desejar alguma informação específica relativa ao seu problema pessoal, projete o seu pensamento para o orador e verificará que ele geralmente lhe responde. 5. Muitas pessoas sabem exatamente a hora da sua transição. Elas estão em comunicação com a própria mente subconsciente, que tudo sabe e tudo vê. 6. A Sociedade Americana de Matemática, um organismo científico de homens extraordinariamente ilustres, declarou válidas as conclusões a que chegou o Dr. Ryan
em suas experiências sobre percepção extrasensorial. 7. É possível ouvir as vozes de entes queridos que passaram para a próxima dimensão. Seu desejo de nos darem alguma informação que estamos procurando, como por exemplo, a localização de um testamento, pode fazer seus pensamentos ou desejos serem ouvidos por nós. Siga essas instruções e obterá a resposta desejada. Tais são as maravilhas da nossa mente mais profunda. 8. Muitas pessoas prestes a passarem para a próxima dimensão podem entabular animadas e afetuosas conversas com entes queridos, há muito falecidos. A pessoa prestes a falecer encontra-se nas duas dimensões ao mesmo tempo e vê e ouve seus entes queridos, que o cercam consolando. Na realidade, eles estão ali para abençoá-lo e ajudá-lo em sua transição para a quarta dimensão da vida, que interpenetra nesse plano. 9. É possível um ente querido que faleceu e que tem um intenso desejo de nos ajudar aparecer a pessoas que podem nos ajudar e dar a eles a mensagem apropriada.